Em 2016, eu fazia curso de inglês na FISC. E naquela época, aprender idiomas ainda parecia uma coisa distante para mim. Parecia algo que só pessoas muito inteligentes conseguiam fazer, porque o jeito que a escola ensina idiomas faz parecer que aprender uma língua é decorar regras infinitas, verbo, gramática, tabela, prova. Só que tinha um problema. Meu cérebro odiava estudar daquele jeito, e quanto mais eu tentava aprender só pela teoria, menos natural aquilo parecia. Até que em algum momento, eu tomei uma decisão meio impulsiva. Eu larguei o curso e resolvi tentar aprender sozinho. Só eu, internet, fones de ouvido e consistência. E foi aí que comecei a criar minha própria rotina. Um dia inglês, outro dia espanhol. 1 hora por dia, todos os dias, sem falta. E olhando hoje, parece pouco, mas naquela época aquilo mudou completamente meu cérebro, porque pela primeira vez, idiomas deixaram de parecer matéria escolar e começaram a parecer algo vivo. Eu passava muito tempo ouvindo, muito listening, mesmo sem entender tudo. E talvez essa tenha sido a primeira grande mudança, porque no começo eu não tentava traduzir cada palavra, eu só tentava acostumar meu cérebro ao som, ao ritmo, à sensação do idioma. E o espanhol começou a evoluir muito rápido, muito mais rápido do que eu imaginava. Eu assistia a Chaves, Chapolin, séries argentinas, vídeos aleatórios, e sem perceber, algumas palavras começaram a aparecer o tempo inteiro, como se meu cérebro estivesse criando conexões sozinho. E isso começou a mudar a forma como eu enxergava idiomas, porque até então eu achava que aprender uma língua significava memorizar tudo conscientemente. Mas talvez o cérebro humano funcione diferente. Talvez ele aprenda primeiro por repetição, por exposição, por padrão, igual uma criança pequena. E talvez tenha sido exatamente aí que aprender idiomas deixou de parecer impossível para mim, porque pela primeira vez eu senti que meu cérebro realmente conseguia se adaptar. E foi justamente depois disso que uma coisa inesperada aconteceu. Eu comecei a me interessar por italiano. Depois de alguns meses estudando espanhol, uma coisa começou a acontecer comigo. Aprender idiomas já não parecia tão assustador. Meu cérebro tinha começado a entender como aquilo funcionava, e talvez tenha sido exatamente por isso que eu comecei a olhar para outros idiomas de um jeito diferente. Foi aí que surgiu o italiano. E no começo, eu nem tinha grandes planos. Não era tipo, vou virar fluente em italiano, nada disso. Era mais curiosidade, porque o italiano parecia bonito, musical, diferente. Só que logo nos primeiros dias aconteceu uma coisa muito estranha. Eu comecei a entender palavras que eu nunca tinha estudado, e isso mexeu muito comigo, porque até então eu achava que aprender um idioma significava começar absolutamente do zero. Mas o italiano não parecia totalmente desconhecido, parecia familiar, como se meu cérebro reconhecesse partes dele automaticamente. E quanto mais eu prestava atenção, mais estranho ficava, porque muitas palavras pareciam português. Não português errado, português antigo, português elegante. Palavras que existiam no nosso idioma com praticamente o mesmo significado. E talvez o mais louco é que às vezes o italiano parecia até mais próximo do português do que o espanhol. O espanhol ainda tinha palavras muito diferentes, mas no italiano era como se algumas frases já viessem parcialmente prontas dentro da minha cabeça. E isso começou a mudar completamente minha visão sobre idiomas, porque talvez idiomas latinos não sejam aprendidos do zero. Talvez o cérebro humano reconheça padrões, conexões, semelhanças, como se ele montasse um quebra-cabeça invisível. E olhando hoje, acho que o espanhol abriu uma porta dentro da minha mente, porque depois que aprendi um idioma latino, o segundo começou a parecer muito menos impossível. E talvez essa seja uma coisa que quase ninguém percebe sobre aprender idiomas. Seu cérebro não aprende só palavras, ele aprende estruturas, sons, lógicas, sensações. E foi exatamente nessa época que eu comecei a mergulhar de verdade no italiano. No começo, através do jeito mais clássico possível, Duolingo. Então, eu comecei pelo jeito mais clássico possível, Duolingo. E sendo sincero, acho que o Duolingo funcionou comigo por um motivo muito específico.
Meu cérebro já tinha passado pelo espanhol. Então, aprender italiano parecia muito menos assustador. Era como se várias partes do idioma já fossem parcialmente familiares. As palavras não pareciam totalmente novas, e isso fazia o progresso parecer muito rápido. No começo, eu memorizava palavras simples, frases curtas, coisas básicas. Mas diferente da escola, aquilo parecia leve, quase um jogo. E talvez essa tenha sido a primeira vez que estudar um idioma realmente parecia divertido para mim. Porque eu não sentia aquela pressão de preciso decorar tudo. Eu só queria continuar entendendo mais. E quanto mais eu aprendia, mais curioso eu ficava. Até que aconteceu uma coisa que mudou completamente meu aprendizado. Eu comecei a sair dos aplicativos e entrar no italiano real. O italiano da internet, o italiano das pessoas, o italiano vivido. E foi aí que o YouTube entrou à minha vida. Eu comecei a assistir muitos youtubers italianos, Ipantelas, The Show, Casa Surace, e no começo eu entendia muito pouco, mas mesmo sem entender tudo, eu continuava assistindo, porque alguma coisa naquele idioma me prendia. O jeito que eles falavam, a velocidade, as expressões, a emoção nas conversas, parecia completamente diferente de tudo que eu tinha ouvido até então. E quanto mais eu mergulhava naquilo, mais o idioma começava a fazer sentido dentro da minha cabeça. Mas talvez a parte mais forte de todas tenha sido a música, porque música entra no cérebro de um jeito diferente. Ela fica, gruda, volta automaticamente. E naquela época, eu comecei a ouvir música italiana praticamente todos os dias. Occidentalis Karma, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, e tinha uma música específica que virou quase uma obsessão para mim. Ti ho voluto bene veramente. Até hoje, quando eu escuto essa música, parece que meu cérebro volta automaticamente para aquela época. E isso é muito estranho, porque algumas músicas não ficam só na memória, elas ficam presas em momentos específicos da vida. E talvez tenha sido aí que comecei a perceber uma diferença muito curiosa entre o italiano e o espanhol. O espanhol parecia mais enérgico, mais rápido, mais intenso. As músicas tinham mais impacto, mais ritmo, mais explosão. Mas o italiano parecia emocional de outro jeito, mais melódico, mais sentimental, quase como se as pessoas estivessem conversando cantando. E isso começou a me puxar ainda mais pro idioma, porque agora o italiano já não parecia matéria, não parecia estudo, parecia cultura, atmosfera, sensação. E talvez essa seja uma das coisas mais importantes sobre aprender idiomas que ninguém fala. O cérebro humano aprende muito mais rápido quando existe emoção envolvida, porque emoção cria memória, e quanto mais eu assistia filmes, ouvia músicas e mergulhava naquele universo, mais o italiano começava a parecer familiar, como se meu cérebro estivesse lentamente construindo uma segunda identidade dentro daquele idioma. E sem perceber, aquilo começou a ultrapassar o entretenimento, porque agora eu queria conversar com pessoas reais em italiano. E foi aí que uma coisa inesperada começou a acelerar meu aprendizado mais do que qualquer aplicativo: as italianas. Porque até então, o italiano ainda era uma experiência meio solitária. Eu assistia vídeos, escutava músicas, via filmes, mas tudo ainda acontecia dentro da minha cabeça. Até que eu comecei a conversar com italianas pela internet. E sendo sincero, desde o começo a intenção era flertar mesmo. Tinder, Instagram, aplicativos de conversa, qualquer lugar onde eu pudesse conversar em italiano. E olhando hoje, acho engraçado perceber que talvez isso tenha acelerado meu aprendizado mais do que qualquer método tradicional. Porque pela primeira vez eu tinha uma motivação emocional real. Agora eu queria entender tudo, cada mensagem, cada piada, cada áudio, cada expressão. E isso muda completamente a forma como o cérebro aprende. Porque quando existe emoção, o cérebro presta atenção de verdade. Ele cria memória mais forte, ele conecta mais rápido. E talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu comigo. No começo, eu demorava muito para responder. Às vezes eu precisava pesquisar palavras, traduzir frases, tentar entender o contexto. Mas aos poucos, meu cérebro começou a parar de traduzir automaticamente. E isso foi muito estranho, porque parecia que algumas frases simplesmente faziam sentido direto, sem passar pelo português. E talvez essa tenha sido uma das primeiras vezes que senti um idioma entrando de verdade na minha mente. E tinha outra coisa curiosa também.
Conversar com italianas parecia muito diferente de conversar com brasileiras. Não melhor, só diferente. As conversas pareciam mais longas, mais curiosas, mais emocionais. Elas perguntavam sobre minha vida, sobre o Brasil, sobre música brasileira, sobre comida, sobre como era viver aqui. E talvez por isso, as conversas acabavam durando horas, sem eu perceber. Enquanto isso, meu cérebro continuava absorvendo italiano o tempo inteiro. E olhando hoje, acho que isso criou um tipo de imersão muito diferente. Porque eu não estava aprendendo italiano para fazer prova, nem para currículo, nem para parecer inteligente. Eu estava aprendendo porque queria continuar vivendo aquelas conversas. E isso muda tudo, porque quando existe interesse emocional, o cérebro entra num estado completamente diferente. Você presta atenção naturalmente, você quer entender, você quer responder melhor, você quer continuar ali. E talvez seja exatamente por isso que eu comecei a melhorar tão rápido. Porque, sem perceber, eu passei a pensar em italiano durante o dia. Às vezes eu lembrava de frases, imaginava respostas, pensava em palavras novas. Isso é uma coisa muito forte sobre idiomas. O cérebro começa a criar pequenas conexões emocionais dentro daquela língua. E aos poucos o idioma deixa de parecer artificial. Ele começa a ganhar personalidade, atmosfera, sensação. E talvez essa tenha sido uma das primeiras vezes que percebi que aprender idiomas tem muito mais relação com emoção do que com inteligência. Porque ninguém aprende rápido um idioma que parece vazio. Mas quando aquele idioma começa a se conectar com curiosidade, música, pessoas, romance, o cérebro muda completamente. E talvez a coisa mais estranha de todas é que anos depois, o italiano ainda continuava presente na minha vida. Até que em 2024... aconteceu uma coisa que tornou tudo ainda mais real. Eu viajei para o Rio de Janeiro e fiquei hospedado em um hostel em Ipanema. Quarto compartilhado, cheio de estrangeiros. E talvez quem já ficou em hostel entenda essa sensação. Cada cama parecia uma nacionalidade diferente. Gente da Europa, da América Latina, pessoas falando idiomas diferentes o tempo inteiro. E aquilo parecia um pequeno universo internacional no meio do Rio de Janeiro. E foi lá que eu conheci uma italiana. E até hoje isso parece meio surreal para mim, porque anos antes eu estava sozinho no meu quarto assistindo vídeos italianos no YouTube, tentando entender palavras aleatórias. E agora eu estava conhecendo uma italiana real no meio de um hostel em Ipanema. E sem perceber, a gente começou a fazer os passeios juntos. Cristo Redentor, Jardim Botânico, Pedra do Sal, praia. E talvez essa tenha sido a primeira vez que senti o italiano como algo completamente natural. Porque agora eu não estava tentando aprender, eu só estava vivendo, e isso muda completamente a forma como o cérebro aprende idiomas. Porque conversar pela internet é uma coisa, mas viver momentos reais em outro idioma cria um tipo de memória completamente diferente. Agora existia cheiro, lugar, paisagem, emoção, risada, vergonha, silêncio. E talvez seja exatamente por isso que aquelas memórias ficaram tão fortes na minha cabeça. Porque naquele momento, o italiano finalmente saiu da internet e virou vida real. E talvez o mais estranho daquela viagem é que em nenhum momento parecia que eu estava praticando italiano. Não parecia estudo, não parecia exercício, parecia só a vida acontecendo. E talvez essa tenha sido a primeira vez que eu realmente senti o que é imersão de verdade. Porque durante aquela semana, o italiano estava em todos os lugares, nas conversas, nas piadas, nos comentários aleatórios, nos áudios, nas músicas tocando no celular. E sem perceber, meu cérebro começou a parar de tratar o idioma como algo estrangeiro. Tudo começou a parecer mais natural, mais automático. E talvez isso explique porque tanta gente passa anos estudando um idioma, mas destrava de verdade quando começa a viver experiências reais nele. Porque o cérebro humano aprende muito mais rápido através de contexto emocional. E aquela semana no Rio parecia cheia disso. A gente saía cedo do hostel, pegava Uber junto, andava pela cidade, tirava foto, conversava sobre coisas aleatórias, às vezes em italiano, às vezes misturando idiomas.
E isso era outra coisa curiosa, porque quando você convive muito com estrangeiros, o cérebro começa a perder o medo de errar. Você percebe que comunicação real não é perfeição, é conexão. E talvez tenha sido aí que meu italiano começou a soar mais natural, porque pela primeira vez eu parei de tentar falar perfeitamente. Eu só queria conversar e continuar vivendo aqueles momentos. Até hoje, quando lembro desses lugares, meu cérebro automaticamente conecta aquilo ao italiano. E talvez isso seja uma das coisas mais fascinantes sobre idiomas. Eles começam a se misturar com memória emocional. Uma música vira um idioma, uma viagem vira um idioma, uma pessoa vira um idioma. E talvez por isso, algumas palavras ficaram tão fortemente gravadas na minha cabeça depois daquela fase, muito mais do que frases básicas de aplicativo. Porque agora aquelas palavras tinham emoção associada, tinham contexto, tinham memória real. E talvez a prova mais forte de que idiomas são emocionais sejam as palavras que ficaram gravadas na minha mente até hoje. Porque não foram só palavras básicas. Não foi só tchau, buongiorno, buonasera, mi dispiace, tutto bene? As palavras que mais ficaram comigo foram justamente as que tinham emoção envolvida. Ti voglio bene, che cazzo fai? Vaffanculo, che schifo, andiamo a trombare, bocca lupo. E isso é muito curioso, porque quando eu lembro dessas frases, eu não lembro só da tradução. Eu lembro da sensação, do contexto, da época da minha vida, das conversas, das músicas, das pessoas. E talvez seja exatamente assim que o cérebro humano aprende idiomas. Ele não memoriza só palavras, ele memoriza momentos. Porque uma frase emocional nunca entra vazia na cabeça. Ela entra junto com vergonha, risada, interesse, flertes, memórias, nostalgia. E olhando hoje, acho engraçado perceber que as palavras mais fortes nunca foram as mais úteis. Foram as mais humanas, as mais intensas, as mais vividas. E talvez isso explique porque eu nunca consegui aprender idiomas só decorando lista de vocabulário. Porque meu cérebro precisava sentir o idioma, precisava associar ele a alguma coisa real. Uma música, uma pessoa, uma viagem, uma conversa de madrugada. E até hoje, quando escuto algumas dessas expressões, parece que meu cérebro volta automaticamente para aquela época, como se o idioma tivesse virado uma cápsula de memória. E talvez seja exatamente aí que a fluência realmente começa. Não quando você traduz tudo perfeitamente, mas quando o idioma começa a despertar sensações automáticas dentro de você. E olhando toda essa história hoje, acho que eu finalmente entendi uma coisa. Talvez o cérebro humano não aprenda idiomas da forma que a escola ensina. Porque durante muito tempo, eu achei que aprender uma língua significava decorar regras, verbos, gramática, tradução. Mas as partes que realmente ficaram comigo nunca foram essas. O que ficou foram as músicas, os filmes, as conversas, as pessoas, as memórias. Porque no fim, eu não lembro do italiano como matéria. Eu lembro do italiano como sensação. Eu lembro de ouvir Marco Mengoni no fone de ouvido, de assistir Benvenuti ao Sud, de ficar nervoso esperando resposta de uma italiana, de tentar entender mensagens de madrugada, de caminhar pelo Rio de Janeiro conversando em italiano. E talvez seja exatamente isso que muda tudo. Porque quando um idioma começa a fazer parte da sua vida emocional, o cérebro para de tratar ele como algo estrangeiro. Ele começa a integrar aquilo naturalmente, igual uma criança faz. Uma criança não aprende português estudando gramática. Ela aprende vivendo, ouvindo, sentindo, associando emoções às palavras. E talvez adultos aprendam da mesma forma, só que quase ninguém percebe isso. Porque a maioria tenta aprender idiomas como obrigação. Mas comigo, os momentos em que mais evoluir foram justamente os momentos em que eu esquecia que estava estudando. Quando eu estava ouvindo música, vendo vídeos, flertando, conversando, vivendo experiências reais. E talvez seja por isso que alguns idiomas deixam marcas tão profundas na nossa memória. Porque eles acabam se misturando com fases inteiras da vida. E olhando hoje, acho que o italiano nunca foi só um idioma para mim. Ele virou música, internet, juventude,
curiosidade, romance, memória. E talvez fluência seja exatamente isso. Não quando você consegue traduzir tudo perfeitamente, mas quando o idioma começa a despertar sensações automáticas dentro de você. Quando ele deixa de parecer estrangeiro e começa a fazer parte da sua vida.